Meus irmãos, pela graça de Deus, nós continuaremos com o Expondo as Escrituras, teremos a oportunidade de receber pregadores que são conhecidos e que são homens de Deus, que expõem a palavra do Senhor com fidelidade, como pastores Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Mauro Meister, outros servos de Deus, Franklin Ferreira. Nós teremos esses servos do Senhor vindo a nós para pregar a palavra de Deus. No entanto, a preciosidade de tudo está na palavra do Senhor, porque esses homens não vêm pregar a sua própria palavra, mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E nós vamos hoje ler o capítulo 14 do livro do profeta Jeremias. Eu tenho tido o privilégio de estudar esse livro, de meditar nessa profecia, nesses 52 capítulos de Jeremias. Jeremias que foi testemunha de uma época difícil, porque em seus dias o reino de Judá foi invadido pelos caldeus e foi levado para o cativeiro. Para a gente ter uma ideia da desolação, da destruição, da dor, basta ler o livro de Lamentações, o livro que vem a seguir, as Lamentações de Jeremias, diante da cidade de Jerusalém destruída, do templo destruído, dos muros da cidade derrubados, dos portões queimados, muita gente morta, muita gente sofrendo, uma humilhação muito grande, uma dor muito grande. E o período do cativeiro, inclusive, foi lendo o profeta Jeremias que Daniel descobriu que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. E ele fez aquela oração que está registrada no capítulo 9 da sua profecia de Daniel. Então, o que toca muito o meu coração ao ler o profeta Jeremias é que ele presenciou sua sociedade provar, experimentar as consequências devastadoras do pecado. O pecado engana, o pecado mata, o pecado destrói, o pecado arruína vidas. Francis Schaeffer identificou o profeta Jeremias como um profeta para os tempos pós-cristãos, para o nosso tempo, esse tempo de frieza espiritual, de negação da fé, de apostasia, de gente que supostamente pregava e agora se autodeclara ateu, ateia. Gente que não crê mais nas Escrituras Sagradas, não crê no sacrifício de Cristo. Então a mensagem do profeta Jeremias é oportuna, porque, com tristeza eu digo, a civilização ocidental continua acelerando em direção ao abismo sem Deus. Jeremias serviu fielmente ao Senhor como profeta pelo período de cerca de 40 anos. E ele é conhecido como o profeta chorão, não porque fosse um profeta mimado, mas um homem que visava a glória de Deus, um homem quebrantado de coração. E nós lemos aqui na sua profecia alguns dos seus lamentos, quando ele se coloca diante de Deus e por amor do nome de Deus, ele clama pela misericórdia do Senhor. Ele profetizou no período de 3 reis, o rei Josias, que é conhecido como reformador, o rei Jeoaquim, conhecido como um déspota, e o rei Zedequias, que alguns chamam de um rei marionete, um rei que não teve firmeza e nem teve o temor de Deus. E na época de Jeremias, Israel vivia ameaçado por 3 grandes potências: ao norte, a Assíria; ao sul, o Egito; e a leste, a Babilônia. E ele viu o povo de Deus sendo deportado para o cativeiro. Capítulo 52, o último capítulo, fala exatamente sobre a queda de Jerusalém e aquela destruição, aquela desolação.
Eu tenho pregado aqui na igreja, no livro do profeta Jeremias, e os irmãos já têm compreendido que o profeta Jeremias, ele não segue uma ordem cronológica, mas ele fala sobre alguns temas. Na verdade, ele recebia a palavra de Deus e ele profetizava. Houve uma ocasião quando ele andou pelas ruas de Jerusalém procurando um justo. Noutra ocasião, o Senhor o enviou para estar na porta do templo. As pessoas estavam ali adorando e dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Na verdade, era uma atitude supersticiosa. O que eles estavam dizendo é o seguinte: não importa a nossa vida, não importa o que falamos, o que fazemos, se nos curvamos diante de ídolos, se nossa vida é uma vida irregular, uma vida mundana, uma vida promíscua, o importante é que nós vamos ao templo, nós observamos o calendário, nós oferecemos culto, e nada tão distante da verdade. Como disse o profeta Isaías, Deus não pode suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. E esse foi um dos motivos das lágrimas de Jeremias. Numa época também quando se levantaram falsos profetas, falsos pregadores, com uma mensagem, humanamente falando, mais palatável. E ele pregou com fidelidade a palavra de Deus. Que Deus nos dê a graça, queridos irmãos, de sermos encontrados fiéis. Que Deus nos dê a graça de não retrocedermos. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Muito pelo contrário, que nós cresçamos a cada dia na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então à leitura do texto. Como vocês sabem, nossa igreja adotou a Nova Almeida atualizada, mas você vai perceber, se você tem outra versão, que a verdade é a mesma. Palavra do Senhor, e é bom que a gente chame a atenção, não é uma palavra de Jeremias, mas é uma palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Algumas traduções falam sobre secas, porque houve mais de uma naquele período, naqueles 40 anos do ministério de Jeremias. Judá anda chorando, as suas portas estão abandonadas, e de luto se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os poderosos mandam os servos buscar água. Eles vão às cisternas e não encontram água. Voltam com seus cântaros vazios. E decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha ressequida. E por isso, os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm as suas crias e as abandonam, porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros e, ofegantes, sorvem o vento como chacais. Os seus olhos desfalecem por falta de pasto. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, pecamos contra ti, ó esperança de Israel e redentor do teu povo, no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite? Por que serias como homem que foi pego de surpresa, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos abandones. Assim diz o Senhor a respeito desse povo. Eles gostam de andar errantes, e não sabem controlar os pés, por isso o Senhor não se agrada deles. Agora Ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda: não interceda por este povo para o bem dele. Quando jejuarem,
não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas e cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz nesse lugar. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nessa terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte, e eles, as suas mulheres, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes esta palavra: que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia sem cessar, porque a virgem filha do meu povo sofreu um grande golpe, está gravemente ferida. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade dos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Não nos rejeites, por amor do Teu nome. Não despreze o trono da Tua glória. Lembra-te e não anules a Tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus, por si mesmos, dar chuvas? Não és Tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em Ti esperamos, pois Tu fazes todas essas coisas. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra tão contundente e forte ao nosso coração, que o Espírito de Deus nos ilumine. Vamos orar. Ó Deus, estamos aqui diante do Senhor, diante da palavra do Senhor. Que a Tua palavra seja verdade na nossa boca. Que o Senhor incline o nosso coração para só temer o Seu nome. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Pai, glorifica o Teu nome nesta hora. Guia-nos a toda a verdade pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, os estudiosos dizem que possivelmente essa seca aqui específica aconteceu nos dias do rei Jeoaquim. E eu queria logo entrar no texto com os queridos irmãos. Vou dividir em alguns pontos. Primeiro ponto, os primeiros 6 versículos. Esteja atento aí, os primeiros 6 versículos. Esses versículos nos falam a respeito de uma seca severa. Nós vivemos numa região e num estado e numa região nordeste, que conhece muito bem essa realidade da seca prolongada. Eu sou do Agreste e já morei em lugares secos, né? Inclusive, eu comecei o meu ministério pastoral em uma cidade chamada Águas Belas. O nome é bonito, só que não tinha água, né? Nós ficamos lá
Me lembro naqueles anos, meses e meses sem água. A cidade de Águas Belas é rodeada por montes e é uma cidade que tem uma tribo indígena, os Funiô, e há terras que pertencem àqueles índios. À época, a barragem era pequena, não tinha uma grande capacidade, então, quando ficava seca mesmo. E quando chovia, o que acontecia? Vinha o volume de água e geralmente entupia as tubulações. A barragem tinha água e a água não chegava às torneiras. Eu me lembro, como eu era solteiro, eu suportei bem esse momento. Eu contei 3 meses sem pingar uma gota de água na torneira. Então, eu conheço um pouco dessa realidade, mas nada se compara a outras regiões, né, que estão se transformando em regiões desérticas. Só para a gente ter uma ideia, esses versículos de 1 a 6 falam de uma seca severa, não é? Uma seca, ela é caracterizada pela chuva, pela falta, a ausência contínua de chuva. Isso é que se caracteriza em seca. Então, essa seca que o povo de Israel enfrentou nos dias de Jeremias foi uma seca severa, não é? Olhem para o versículo 2, mostra claramente que aquela seca gerou um grande sofrimento, a ponto de a nação inteira se reunir para jejuar e orar. E é muito bom que a gente pense um pouquinho. Deus estava pesando a mão sobre o povo por causa dos pecados, das iniquidades, da rebelião, da desobediência, porque o povo se curvava diante de ídolos, de imagens feitas pelas mãos humanas, porque o povo muitas vezes preferiu confiar no braço mortal. Jeremias capítulo 17 diz: maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal a sua salvação, que não confia no Senhor. Quantas vezes Israel recorreu a uma aliança com o Egito? Por exemplo, o profeta Isaías também, que condenou essa aliança, capítulo 30 de Isaías, versículo 15, o Senhor disse por boca do profeta: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, mas não quisestes. O povo preferiu confiar no Egito. E agora estavam eles naquele sofrimento, jejuando e orando, a nação inteira. A gente pode perceber aqui que lágrimas e lamentações estavam em toda parte do país. O único som que se ouvia era o som do choro, uma profunda angústia. Fica claro aqui, versículo de número 2. Judá anda chorando, suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão. Mais adiante ele vai falar sobre o jejum. Eles estavam ali colocando um pano de saco sobre a cabeça, curvados com a boca no pó. Versículo 3 diz que aquela seca atingiu todos os níveis da sociedade. Os ricos, os mais abastados, os poderosos foram atingidos também. E eu estava lendo o comentarista, comentando esse versículo 3, dizendo assim: os ricos podiam comandar seus criados, porque eles foram enviados para procurar água. Os ricos podiam comandar seus criados, mas não podiam criar água. Como diz o texto claramente mais adiante, essa é uma obra divina, é uma obra de Deus, é Ele quem tem o controle sobre todas as coisas, é Ele quem manda a chuva, é Ele quem é o Todo-Poderoso. Versículo 4, fala sobre os lavradores, né? Nós sabemos que os lavradores são dependentes da chuva, e o texto diz que eles estavam decepcionados, porque o solo estava endurecido. Você já viu em alguns lugares e algumas imagens, quem sabe alguns aqui viram em loco.
um açude seco, e a terra fica rachada, né? Marcada. Os animais estão ali, às vezes procurando um pouquinho de água, e é na lama que eles estão, às vezes ficam até atolados ali na lama. Então o solo estava tão endurecido que era impossível arar ou plantar, e por isso o verso 4 diz que a terra nada produziu, por não ter havido chuva sobre a terra, esta se haja ressequida, os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Mas os versos 5 e 6 dizem que até os animais selvagens foram atingidos pela seca, e aqui há uma referência às corças. A corça, o cervo, mas a corça é um animal que se distingue dos demais, porque é um animal que não abandona a sua cria. E a corça percorre longos caminhos à procura da água. Mas aqui, para mostrar a severidade da seca, o texto diz que até as corças estavam abandonando suas crias. Por quê? Porque não tinha leite, não havia pasto, não havia capim, não havia leite. Então as corças, que geralmente não fazem isso, abandonavam suas criações. E Jeremias observou mais aqui os sinais reveladores da fome, daquela seca, falando sobre os jumentos selvagens. Interessante ele fazer essa observação. Esses jumentos selvagens nas colinas, eles estavam farejando o vento. E aí você pergunta, por que estavam fazendo isso, farejando o vento? A procura de umidade, uma necessidade. Então a seca atormentava todas as criaturas. E isso nos faz lembrar das Escrituras Sagradas. Toda a criação estava gemendo debaixo do peso do pecado. E não foi o que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos capítulo 8, verso 22? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Aí está a evidência na sociedade do pecado, da transgressão, da rebelião, da desobediência, de uma sociedade que dá as costas para Deus, que blasfema de Deus, que não honra a Deus. Nós fomos criados por Ele e para Ele. O fim principal da nossa vida é glorificá-lo, é nos deleitarmos nele. Mas o ser humano nega a existência de Deus, não observa os atributos de Deus nas obras das suas mãos. Como diz Paulo, Romanos capítulo 1, isso torna todo ser humano indesculpável. A natureza estava gemendo. Mas Jeremias diz mais: a seca era uma tragédia, a seca era ruim, mas não era o único problema de Judá. Olhando aí versículos 12 e 18, vejam comigo, versículo 12: quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles, pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. No verso 18, a mesma palavra de Deus: se saio ao campo, vejo os que foram mortos. Jeremias fazendo essa observação: os que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Então, primeiros 6 versículos fala a respeito da seca severa que estava atingindo a todos. Segundo lugar, segundo ponto que eu queria destacar, versos 7 e 8, o que fez Jeremias? E agora uma pergunta para nós: em situação semelhante, no lugar de Jeremias, o que teríamos feito? O que fez Jeremias? Jeremias estava como que desnorteado com o sofrimento. Contudo, nós temos aqui 3 ações do profeta.
Ouçam bem versos 7 e 8. Ainda que nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do Teu nome. E esse é o nosso tema. Age, ó Senhor, por amor do Teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, pecamos contra Ti, ó esperança de Israel e Redentor do Teu povo, no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite. Vejam 3 atitudes de Jeremias, que é uma lição para nós. Ele chorou. Verso 17 mostra também essa realidade. Que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, sem cessar, porque a virgem, filha do meu povo, sofreu grande golpe. Ele chorou. E quando eu estava estudando o texto, estava diante de Deus, pedindo o som do meu coração, Senhor. E eu creio que a oração que devemos fazer também é: Senhor, dá-nos lágrimas. Jeremias não foi um homem insensível à sua realidade, apático. Jeremias, um homem cheio de zelo pelo nome de Deus, pelo nome santo de Deus, vendo o povo da aliança em rebelião, o povo da aliança afastado, o povo da aliança praticando a idolatria, e agora, diante do sofrimento do povo da aliança, ele derramou o coração diante de Deus, ele chorou. Jesus ensinou o sermão do monte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Dr. Lloyd Jones, fazendo a exposição do Sermão do Monte, neste versículo, especificamente, quando ele fala sobre essa bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados aqueles que choram seus próprios pecados, que lamentam diante de Deus, que choram, que confessam, que chamam o pecado de pecado, que clamam ao Senhor: tem misericórdia de mim. Bem-aventurados que choram seus próprios pecados, por causa dos seus próprios pecados, e bem-aventurados aqueles que choram por causa dos pecados dos outros, aqueles que lamentam diante de Deus. Queridos, que Deus nos dê lágrimas diante de uma sociedade que caminha a passos largos para a perdição, diante de uma religiosidade tão supersticiosa, diante de um povo que tem sido ensinado a ser interesseiro, um povo que quer bênçãos, que quer prosperidade, que quer coisas espetaculares, extraordinárias, mas não quer andar no temor de Deus, não quer amar a Deus acima de todas as coisas. Que Deus nos dê lágrimas diante dessa realidade dura, diante da frieza espiritual, da apostasia, diante das heresias, dos falsos ensinamentos, da falsa pregação, do abandono da exposição bíblica. Ele chorou, mas ele também, diante do Senhor, argumentou. Quando você olha versos 7 e 8 que eu li, mas também versos 9 e 19. Por que serias como o homem que foi pego de surpresa, como o valente que não pode salvar? É muito interessante esses homens de Deus que tinham intimidade com Deus, com quem o Senhor falava, e aqueles que aprendiam a andar de Deus, mas eles mostram sua própria humanidade e também a sua santa ousadia. Vejam, o Jeremias que diz: o Senhor é a esperança de Israel, verso 8, o Senhor é o Redentor do seu povo. Agora, Senhor, na sua angústia, por que o Senhor seria como um estrangeiro na terra? Por que o Senhor seria como um viajante? Ou porque o Senhor está agindo como um homem que foi pego de surpresa? Aí está a faliciosa pregação do teísmo aberto,
de um Deus que não é soberano, de um Deus que é surpreendido quando uma tragédia acontece, né? Mas esse não é o Deus das Escrituras Sagradas. Esse não é o Deus vivo. O Deus vivo é o soberano. Ele tem um controle sobre todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do seu poder e da sua forte mão. Esse é o nosso Deus. Mas o profeta, diante daquele drama, você imagine a cena: mães que não conseguiam amamentar seus filhos, lavradores que não conseguiam levar nada para casa, sofrimento nos lugares mais abastados e nos lugares mais simples. Mas quando ele olhava para a dor que estava reinando, todas aquelas lágrimas: ó Senhor, Tu és o Salvador, Tu és a esperança. Onde está a ação do Senhor? Alguém disse que quando a alma está perplexa, faz perguntas. E nós temos muitas perguntas nas Escrituras, em meu sofrimento: por que te olvidaste de mim? Até quando hei de clamar? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Até quando, Senhor, até quando? Ele argumentou: Tu és o Todo-Poderoso, Tu és a nossa esperança. E ele apelou: age, Senhor, por amor do Teu nome. As pessoas estavam morrendo de fome, mas Jeremias estava cheio do zelo do Senhor, pelo nome do Senhor. Age, Senhor. Estava dizendo: nós não merecemos, mas age por amor do Teu nome. Zelo pelo nome de Deus. Queridos, quanto sofrimento perto de nós. Vamos pensar agora na nossa realidade: família, igreja, nossa cidade tão bonita, mas tão violenta, cidade tão bonita, mas tão insegura. Quanta miséria, pessoas estão dormindo nas calçadas, esse número tem aumentado cada vez mais. Meninos escravizados pela droga desde a tenra idade. Aí estão os traficantes, aí estão as milícias, a violência por toda parte, lares desfeitos, filhos rebeldes, doenças, uma demissão inesperada, um acidente trágico, uma decepção na vida, a solidão, a dor da alma, aquela dor da alma, perdas. E a pergunta que se faz em situações assim, e foi a argumentação do profeta: onde está Deus quando realmente nós precisamos de Deus? Onde é que Ele está? Ele que é o Salvador, Ele que é a esperança. Onde está Deus quando nossa alma geme? Onde está Deus quando a dor do peito é dilacerante? Onde está Deus quando a solidão corrói? Queridos, bem sabemos que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele não muda, que Ele é santo. Mas por que Ele não está agindo? Queridos, quando lemos aqui verso 10, vamos de novo olhar para o verso 10. Assim diz o Senhor a respeito deste povo: eles gostam de andar errantes, eles não sabem controlar os pés, por isso o Senhor não se agrada deles. Agora Ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. Neste caso específico, e a gente está lendo o texto bíblico, olhando para um momento histórico, olhando para um profeta que falou em uma época a um povo. Nesse caso, o problema não era a ausência de Deus, o problema não era a impotência de Deus, e o próprio ministério de Jeremias é uma prova disto. O problema
é que o povo estava vivendo em desobediência, em rebelião. O povo estava sofrendo por causa dos seus pecados. A seca era o castigo apropriado para a quebra da aliança. Nós precisamos entender isso e olhar para as Escrituras Sagradas. Por exemplo, separei aqui um texto de Deuteronômio, capítulo 11, versos 16 e 17. Escute o que o Senhor disse, por boca de Moisés. Moisés ensinou ao povo, naquela peregrinação, quando eles saíram do Egito, antes da entrada na terra prometida. Moisés ensinou essas verdades. E lemos assim, Deuteronômio 11, 16 e 17. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, isso é, guardai-vos, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. O Senhor deu aquela terra, e a promessa é terra que mana leite e mel. O Senhor sustentou aquele povo na sua caminhada pelo deserto. O Senhor preservou a sua roupa, preservou as sandálias dos pés. O Senhor tirou a água da rocha, o Senhor mandou o maná, mandou as codornizes. As roupas nunca envelheceram, queridos, todo aquele período. O Senhor foi o provedor. Durante o dia numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo, o Senhor estava presente, o Senhor provedor, estava levando o povo para uma terra de fartura, mas os céus foram cerrados, por causa da idolatria, por causa da desobediência. E eu abro um parênteses aqui, porque eu vou falar sobre isso lá nas aplicações. Nem todo sofrimento é uma consequência direta de um pecado específico. Lembram-se dos amigos de Jó? Você está em pecado, não é possível. Uma pessoa não pode sofrer o que você está sofrendo. E chamaram Jó de adúltero, de mesquinho. E Jó, nesse momento, tolamente, ele procura apresentar a sua justiça, porque a sua justiça estava em Deus. Mas ele disse, por exemplo, quando foi acusado de adultério, eu fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os colocaria sobre uma outra mulher? Aliança com os olhos. Ele era um homem rico, o maioral do Oriente, mas ele cuidava das viúvas, ele cuidava dos órfãos, ele estendia a mão ao necessitado. Jó foi um homem que cuidou da sua casa, da sua família. Ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, e ele orava por todos eles, acordava de madrugada, oferecia sacrifícios, e ele chamava cada um dos filhos. O pensamento dele era o seguinte: quem sabe um filho meu blasfemou contra o Senhor, um homem zeloso. Então seus amigos o acusaram. Ele não estava sofrendo diretamente por causa de um pecado. Deus tinha um propósito, até mesmo sua vida, para nos ensinar. E é bom a gente ler o livro todo de Jó, para ver que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e cheio de graça. Mas não há dúvida, queridos, que o pecado, a transgressão, a desobediência gera consequências. O pecado engana e destrói. Por exemplo, Deuteronômio 28, 23 e 24. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, no caso de desobediência, e a terra debaixo de ti será de ferro, falando sobre a secura da terra. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. Olhando aqui para o capítulo 14, o verso 11, o Senhor me disse ainda: não interceda por esse povo, para o bem dele. Verso 12, é importante você colocar os olhos nesse versículo: quando jejuarem,
não ouvirei o seu clamor. Quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Isso significa dizer, nem a religiosidade seria capaz de salvá-los. Nós vivemos em um país muito religioso, né? E as pessoas pensam que o simples fato de irem ao lugar do culto, de fazerem uma boa ação, uma doação, um ato de misericórdia, isso é suficiente. Na verdade, a nossa suficiência está em Cristo Jesus. E quando Deus nos salva, nos liberta, nos abençoa, é por graça, não é uma troca, mas é graça de Deus. Ele o faz em Cristo Jesus. Queridos, olhando aqui para o texto e caminhando para o final, o pecado é a explicação para a maioria dos sofrimentos do mundo, porque o pecado sempre leva ao sofrimento. Davi disse isso, Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, meus ossos envelheceram pelo meu constante gemido todo dia, e a tua mão pesava sobre mim, todo dia. Nós sabemos as consequências do pecado na casa de Davi. A espada jamais se apartou de sua casa. Um filho violentou a própria irmã. O irmão da violentada matou esse agressor. Outro filho tentou usurpar o seu trono, profanou o seu leito. Queridos irmãos, o pecado sempre leva ao sofrimento. Às vezes as pessoas usam o problema do mal para objetarem a existência de Deus. No entanto, Jeremias aceitou o argumento de Deus de que o seu povo merecia ser punido por causa da sua transgressão, dos seus pecados, da sua desobediência. Jeremias apresentou essa refutação, ele colocou-se diante de Deus. E sabe um outro argumento que Jeremias falou? Senhor, é que eles têm sido enganados pelos pregadores. E isso é muito sério, isso é um ponto importante. Eu quero chamar sua preciosa atenção. Queridos, a palavra de Deus é a verdade. Nós não podemos tirar um texto da Bíblia fora do contexto e dogmatizar em cima desse texto, sem o seu contexto. Nós precisamos pregar e ensinar todo o conselho de Deus. Toda a Escritura Sagrada é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós não podemos pegar parte de um versículo e fazer a partir daí uma teologia. Olha que coisa séria. Versículos 13 a 16, e eu disse, e aqui é a argumentação de Jeremias, eu disse, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz nesse lugar. Jerusalém não é a cidade da paz? Esses pregadores se aproveitavam e pregavam, eles não falavam nada contra o pecado, eles não falavam nada a respeito das transgressões, da desobediência, da idolatria. Eles pregavam aquilo que o povo queria ouvir. O texto continua. Esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas. Escute isso. Muito apropriada para os nossos dias, visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. As pessoas inventam. Por isso que há uma necessidade urgente da exposição bíblica, porque não é a palavra do pregador, não é a ideia do pregador, não é um conceito do pregador, mas é a ideia bíblica, é a verdade de Deus. Assim diz o Senhor.
Assim diz o Senhor. É a fiel exposição da palavra de Deus, uma das marcas de uma igreja que é fiel. E ele continua: portanto, assim diz o Senhor, verso 15, a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nessa terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra, pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá quem o sepulte. E eles, as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Como acontece em nossos dias. Falsos pregadores estão falando em nome de Jesus, usando o nome de Jesus, usando inclusive uma Bíblia, mas pregando uma mensagem falsa, que não é a mensagem libertadora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma mensagem centralizada no homem, uma mensagem humanista. Profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Os sacerdotes, além de intercederem pelo povo, eles ensinavam a palavra de Deus, mas eles, diz aqui, às vezes esqueceram da palavra. Queridos, e falo aqui com temor ao Senhor, há muita pregação ruim, e não é pregação ruim por falta de eloquência dos pregadores, mas pela ausência da fiel exposição da palavra de Deus. Jeremias falou a respeito do caráter de Deus, das promessas de Deus, inclusive falou sobre a nova aliança, capítulo 10, mas ele profetizou também juízo. A sua mensagem não era uma mensagem popular. Na verdade, o povo estava querendo pregadores gospel da prosperidade. Era isso que o povo estava querendo. Queridos, existe inferno e perdição eterna. Jesus falou sobre o inferno. Olhe para os evangelhos, Mateus 25, Lucas 16, ele falou sobre o inferno. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Jeremias chorou, Jeremias argumentou, inclusive o argumento mais forte, mas esse povo tem sido enganado pelos pregadores. Mas terceira e última atitude, Jeremias orou. E nós temos aqui no versículo de número 20. Conhecemos, Senhor, a nossa iniquidade, a iniquidade dos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Vejam, na sua oração, ele confessou o pecado. Ele falou sobre a maldade, sobre a iniquidade. Jeremias fez aqui uma confissão nacional. Nós temos outros exemplos na palavra de Deus, citei aqui Daniel capítulo 9, Daniel diz: Senhor, a Ti pertence a misericórdia, mas a nós e a nossos pais o corar de vergonha. Esdras colocou-se diante de Deus quebrantado, orando pela nação, depois do retorno do cativeiro, e Esdras, tão quebrantado diante de Deus, diz: Senhor, eu tenho vergonha de olhar para cima. Estava ele quebrantado ali diante de Deus. Nós precisamos confessar pecados pessoais, pecados familiares, pecados eclesiásticos, pecados nacionais de uma nação tão idólatra, tão rebelde. Segundo, aqui Jeremias fez um apelo pela misericórdia de Deus, por causa da glória do seu nome. Verso 21, não nos rejeites por amor do teu nome, não desprezes o trono da tua glória, lembra-te e não anules a tua aliança para conosco. A verdade, esse era o pedido dele, por amor ao teu nome, Senhor, que o Senhor faça alguma coisa, que o Senhor faça
algo. A glória de Deus deve ser sempre o motivo da nossa oração, a glória do Senhor. E verso 22 mostra, ele tem essa consciência. Somente Deus pode atender a oração. Verso 22, será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, que fazes isto. Portanto, em ti esperamos, porque tu fazes todas essas coisas. Concluo e faço breves aplicações. Você precisa de perdão, você precisa de cura da alma, cura do corpo. Você precisa de sabedoria, precisa de encorajamento, precisa de salvação, precisa de santificação. Coloque a sua esperança no Senhor. Ó Senhor, esperança de Israel, Redentor do teu povo. Peça em nome de Jesus, por amor a Ele mesmo. Breves aplicações. Primeiro, o terrível sofrimento de Judá era consequência dos seus pecados. Tem um texto lá no livro de Números, o tempo não permitirá agora eu falar sobre esse contexto do texto, mas é fácil de guardar a referência, Números 32, 23, só para você guardar. Eu gosto de fazer esse tipo de associação para memorizar. Números 32, 23, que diz: sabei que o vosso pecado vos há de achar. De Deus não se zomba. Deus é bom, mas Ele é justo. Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se arrependa e viva. Mas de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Terceiro, nós precisamos de quebrantamento, porque o quebrantamento é o caminho para a restauração. Quando eu olho para Jeremias e vejo Jeremias curvado diante de Deus, quebrantado, chorando, lamentando, clamando, buscando, argumentando com Deus. Na sua humanidade, ele está argumentando com o Eterno, sabendo quem é o Eterno, mas ele derramou o coração diante de Deus. Por fim, queridos, Cristo Jesus é o Messias prometido. Ele é a esperança de Israel, Ele é o Redentor do seu povo. Nós temos vida em Cristo Jesus. Jesus transforma vidas, muda famílias. A história da igreja nos dá testemunho de épocas de avivamento, quando cidades foram alcançadas pela graça de Deus. Os historiadores dizem que a Inglaterra, século XVIII, se viu livre de uma revolução sangrenta, como foi a Revolução Francesa, por causa da presença da igreja quebrantada diante de Deus. Nunca tivemos um avivamento aqui nesse país, queridos. Ficamos imaginando o impacto de um avivamento, de uma igreja santa, de uma igreja que ame a Deus acima de todas as coisas, de uma igreja que não esteja interessada nas coisas em primeiro lugar, mas em Deus, em amar a Deus, servir a Deus. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. É o mandamento de Deus, é a palavra de Deus. Como está a sua vida? Como está a sua casa? Deus é o mesmo. E eu creio que nós podemos terminar orando ao dizer: age, Senhor, por amor do teu nome. Age, Senhor, em nome de Jesus. Amém.